Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podei-vos assentar, reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos. Celebrar a missa votiva do Divino Sacramento, do Santíssimo Sacramento, nós devemos recordar as palavras de Nosso Senhor a respeito daquilo que em todas as Santas Missas nós colocamos a nossa atenção, que é o próprio Senhor. O Evangelho que nós acabamos de escutar, ele foi retirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, no qual, portanto, Nosso Senhor, este é o discurso do pão da vida, ele, depois de ter dado de comer à multidão, portanto, com a multiplicação dos pães, nós vemos, portanto, Nosso Senhor, neste momento, falar que Ele mesmo é o pão da vida. E diante deste discurso de Jesus, que é tão realista, nós vemos, portanto, que até então uma grande multidão seguia a Jesus. Neste momento, o Senhor, ele vai falar de uma forma tão realista e vai ser uma ocasião para que os seus discípulos, aquelas pessoas que tinham alguma admiração por ele até aquele momento, vão se afastar diante de palavras tão reais e duras que ele estava dizendo. Ou seja, Jesus estava mandando os discípulos, os apóstolos, a comer, convidando-os a comer o seu corpo e beber do seu sangue. Eles ficaram assustados com essa palavra, acharam, portanto, que ia ser um assassinato, que ele de fato ia comer ele vivo, mas Nosso Senhor, diante dessas suas palavras, ele não mudou o seu discurso, mesmo tendo a possibilidade, mesmo vendo aquelas pessoas se afastando do seu grupo. Portanto, eles rejeitaram essas palavras de Jesus. E também no nosso tempo, quando nós vamos pouco a pouco perdendo a fé na Eucaristia, é justamente isso que nós vamos fazer, se afastar de Jesus, porque Ele permanece no meio de nós e pela própria definição de sacramento é sinal eficaz da graça de Deus em nossa vida. Portanto, a Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de Nosso Senhor, presente no altar, é, portanto, para nós o meio eficaz da graça de Deus em nossa vida. Se perdemos a fé na Eucaristia, a nossa vida cristã, nossa vida católica não tem muito sentido. E nós vamos acreditar talvez em um simbolismo, mas nós não seremos fiéis a Nosso Senhor. E a plena interpretação deste texto sagrado nos indica justamente a realidade. Jesus não estava ali falando que era um símbolo, que era uma imagem, que era uma figura, que era uma parábola. Não, neste momento, vendo aquelas pessoas se afastarem dele, ele continua com aquelas palavras. E esse mesmo discurso nós escutamos hoje do apóstolo São Paulo, ao nos narrar, ele que não assistiu à última ceia, mas era já uma tradição na igreja, e portanto ele escutou isso dos apóstolos, e ele também começou a transmitir essa verdade sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Ele vai dizer para nós, se não fosse de fato o corpo de Jesus e o sangue do Senhor, por que ele estava ali naquele momento condenando aquelas pessoas que se aproximam indignamente da Santíssima Eucaristia? Se é apenas um símbolo, não teria sentido para São Paulo ser tão duro naquelas palavras. Então, portanto, a liturgia de hoje, as leituras de hoje nos convida a cada dia mais a nutrir dentro do nosso coração uma verdadeira fé contra os erros protestantes, os erros que nos colocam muitas das vezes em dúvida a respeito, seja da Santíssima Eucaristia, que nós estamos aqui celebrando, seja em outras verdades da nossa fé. Mas a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida da igreja e, portanto, quando nós matamos essa verdade em nosso coração, nós estamos nos afastando, na verdade, de Nosso Senhor. Assim como aquelas pessoas que no Evangelho de São João, no capítulo 6, ao escutarem essas palavras de Jesus, se afastaram dele, nós também podemos, com os nossos pecados, com o nosso endurecimento da nossa mente, nos afastar de Nosso Senhor e impossibilitar de receber em nosso coração grandes graças. Mas nós devemos ser fiéis às palavras de Jesus, devemos de fato ser mais do que evangélicos no sentido de interpretar verdadeiramente as palavras de Jesus. Nós devemos ser fiéis às palavras do próprio Senhor. Ele não disse nenhum
discurso simbólico a respeito do seu corpo e do seu sangue. Portanto, é um discurso realista e, portanto, que nós devemos acreditar, porque veio da própria boca de nosso Senhor. Portanto, nós devemos guardar isso dentro do nosso coração. Ele nos diz que aquele que come o seu corpo e bebe o seu sangue permanece nele. Se nós queremos permanecer na presença de Deus, nós devemos continuamente receber Jesus sacramentado em nosso coração. Para recebê-lo bem, como nos convida São Paulo, nós devemos reconhecer os nossos pecados, seja algumas pequenas quedas, nossas imperfeições, mas os pecados mortais nos impedem, portanto, de nos aproximar do Senhor. Mas Ele nos espera no sacramento que nos concede o perdão e a reconciliação do nosso coração com o dele, e, portanto, estamos aptos a recebê-lo na nossa vida. Então, que nós possamos, neste dia, diante dessa Santa Missa, que nós estamos aqui, assistindo e contemplando, que nós veremos em poucos instantes nosso Senhor, que vai se tornar presente com seu corpo e com seu sangue no meio de nós, possa adentrar dentro do nosso coração e avivar dentro do nosso coração a chama verdadeira do amor e da caridade que Ele nos convida a ter. E Jesus nos dizia, em uma outra ocasião, que Ele queria que o fogo tivesse espalhado sobre a terra. E é justamente o amor que nós devemos ter dentro do nosso coração para poder espalhar por toda a face da terra. Que nós possamos ser apóstolos da Divina Eucaristia e acreditar cada vez mais com a nossa vida, com as nossas ações e atitudes, com os nossos pensamentos, crescer, mesmo que nós não sintamos e percebamos que o Senhor está presente na Sagrada Hóstia, mas que a nossa fé possa estar sempre crescendo e sendo confirmada por atos de fé. Em todas as Santas Missas, nós devemos colocar cada dia mais o nosso coração diante dessa verdade. Então, se nós temos uma fé pequena, nós devemos pedir uma fé que possa crescer cada vez mais na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.